pacote é vermelho, assim, eu não sei ao certo. Nunca vi. Nunca vi. Pode ser que tenha. Pessoal, essa semana eu não dei conta. Vou falar um negócio para vocês. Eu tô ficando mais louco do que qualquer. Se vocês acham que eu sou louco, hoje, essa semana, eu estava totalmente exausto, sabe? E é um monte de problema, um monte de coisa, um monte de encheção de saco, entendeu? Eu uso camiseta de gola torta, tá? Então não vou justificar. Se vocês viram eu com gola torta, sempre tem gola torta, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é? Tem pouca gente aí, né? Mas o pessoal, o mal nosso brasileiro é não ser pontual. Isso é um defeito, tá? Sério, isso não é bom. As pessoas têm que ter horário para as coisas, têm que entrar na hora, 5 minutos antes, tudo na vida, em tudo, não só nas aulas. Então, o que é um critério de divisibilidade? É uma regra para eu verificar se eu posso dividir um número por aquele número sem precisar fazer a divisão. Isso é o critério de divisibilidade. Então, quando que um número natural, tá? Vamos falar só do número natural, esquece o resto. Quando que o número natural é divisível por 1? Quando? Quando que o número natural é divisível por 1? Alguém fala aí, quando que o número natural é divisível por 1? Sempre. Qualquer número natural dá para dividir por 1. Se eu tenho um pacote de balas aqui e eu tivesse um sobrinho, beleza. Eu posso dar o pacote de bala para um sobrinho e acabou. Eu pego aquele pacote de bala e toma, sobrinho, pá! Beleza. E quando que o número é divisível por 2? Quando for par. Então, para eu saber se o número é divisível por 2, é par. Ontem, minha sobrinha reclamou. Reclamou que eu dei um pacote de bala para ela e tinha uma bala sobrando. E ela queria que eu desse mais uma bala para ela, porque senão ela não poderia dividir com o irmão dela. Que ela queria ficar com a mesma quantidade que o irmão dela e ela não achava justo ela ficar com uma bala a mais. Então eu tinha que dar uma bala a mais do pacote para dar certo. Porque eu tinha dado uma quantidade de bala ímpar para ela, ela queria dividir com o irmão dela. Falei para ela, fácil, me devolve uma bala aí, né? Não, claro que eu falei brincando, eu dei mais uma bala para ela. Então, quando um número for par, ele é divisível por 2. Oi, Bruna de Jaraguá do Sul. Então, um número par divide por 2. Um número par termina sempre em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, termina em 0, 4, 2 e 8. Vocês entenderam qual que é o critério de divisibilidade por 2? Entenderam? Sim. Tá. Sim. O critério de divisibilidade por 3, ele é mais complicado e eu não vou explicar o porquê, tá? Eu estou explicando só a regra, o porquê a gente vai entender talvez hoje, tá? Eu vou fazer a soma dos algarismos. Vocês sabem o que é algarismo, né? Algarismos são os dígitos. Então, a soma dos algarismos. Paulo e Maiara, sabe aquela lista de e-mail que eu pedi para vocês coletar? Vocês precisam me mandar, tá? Porque para eu adicionar as pessoas lá, para não precisar pedir para entrar. Então, quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Tá? Então, vou dar um exemplo. Será que 2021 divide por 3? Será que 2021 vai dividir por 3? Vamos testar. 2 mais... Professor, Oi. é só somar tudo. É só somar todos os algarismos. Isso, por isso que eu falei, soma dos algarismos. Tem gente que não sabe o que é algarismo. Não é. O que é um algarismo? Algarismo são as... deixa eu falar uma coisa aqui. Ó. Vou dar um exemplo. Maiara.
Maiara é uma palavra. M, A, Y e R são letras. 2021 é um número. 2, 0, 2 e 1 são algarismos ou dígitos, tá? Tem uma diferença de número e numeral, mas não interessa, tá? Então, número é 2021. Número é a ideia, numeral é o símbolo, tá? Mas isso é bobagem, tá? 2021 é um número, 2, 0, 2, 1 são algarismos ou dígitos. Ou O dígitos. senhor tá apresentando a tela? Tô. Pra mim tá só escrito aqui. É porque você fixou eu. Você tem que clicar em cima da apresentação, localizar aí e fixa a apresentação. Então, deu para entender a diferença de palavras e letras? Agora deu. Beleza, Valdir. E números e algarismos? Nós temos apenas 9 algarismos no nosso sistema de numeração indo-arábico. O nosso sistema de numeração indo-arábico, então, temos algarismos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu ainda vou dar uma aula de sistemas de numeração. Sistema de numeração, o nosso chama indo-arábico e usa esses 10 dígitos, tá? Esses 10 algarismos. Algarismo vem do árabe al-carismi, tá? Então, deu para entender? Palavra tem letra, número tem algarismo. Então, eu somo os algarismos e eu vejo se dá para dividir por 3. Então, 2020, a soma dos algarismos é 5. Então, não dá para dividir por 3. Então, não é divisível. E o ano que eu nasci? Eu nasci em 1978. Vamos ver se é divisível. 1 mais 9 mais 7 mais 8. 10 mais 15, 25. Eu não sei de cor se 25 é múltiplo de 3. Você sabe, né? É o nome de uma pessoa, a Ana. Al-Carismi era o nome de um sujeito que tinha uma barba maior que a minha. E era árabe. Tá? Então, 25. Então, 25, 2 mais 5 é 7. E 7 não é múltiplo de 3 e não é divisível. Deu para entender quando que o número é divisível? Não. Divisível. Deu para entender? Vou dar um exemplo de um número divisível. 2098. Não. Espera aí. Vou arrumar. Esse número é divisível por 3. Porque 2 mais 0 mais 9 mais 8 mais 2 dá 11, 12, 13, 3 com 8, 21. E 2 mais 1, 3. 3 é divisível por 3, então esse número é divisível. Deu para entender o critério de divisibilidade? Esse é chamado critério de divisibilidade por 3, tá? Critério é uma regra, tá? É uma regra de divisibilidade, é o critério, quando que é, tá? Essa matéria, ela fica muito mais complicada em nível de ensino médio, e eu não vejo nenhum lugar ensinar no ensino médio. Eu poderia falar o critério de divisibilidade por 4 agora, mas eu vou pular para o critério de divisibilidade por 5 primeiro, que ele é mais fácil. Quando que o número é divisível por 5? Quando terminam com 0 e 5. Quando o algarismo das unidades é 0 ou 5, tá? Esse é um número divisível por 5. Então, é fácil ver que 2020, sim, é divisível por 5, e 2025 também, mas 2021 não é divisível por 5. Assim como 553 não é divisível, porque apesar de ter um monte de 5, termina em 3. Certo? Deu para entender o que é um número divisível por 5? Sim.
Peraí que eu vou limpar meu óculos, que ele tá todo embaçado. Pessoal, deixa eu contar uma notícia boa para vocês. Talvez semana que vem, talvez na outra, a minha aula vai ter uma lousa atrás, porque eu vou dar aula lá no colégio, tá? E aí eu vou dar aula e vai ter uma lousa que eu vou poder explicar na lousa eventualmente, tá? Se o colégio abrir nesse horário, tá ainda definindo. E aí talvez eu tenha que ir para o colégio cumprir hora, então eu vou cumprir hora dando aula, tá? Só que eu não posso garantir que vai acontecer. Não é coordenador da Olimpíada e mais professor, né? Todo mundo que coordena a Olimpíada é professor. Inclusive, eu estou dando aula agora, né? Então, isso aqui é aula do mesmo jeito que é aula em sala de aula, certo? Aí, o que eu ia falar para vocês? Aí vai ser legal, tá? E em outubro, o pessoal de Muzambinho vai poder ir lá assistir a aula presencialmente comigo. No máximo 20 pessoas, tá? Então vamos ver o critério de visibilidade por 10. Por que eu estou fazendo por 10? Porque eu quis, tá? Qual é o critério de visibilidade por 10? Zero? Zero é divisível por qualquer número, não é só por 10, não. Ser múltiplo de 2 e de 5. Tá bom. Vamos simplificar isso. Quando o número termina em zero. Você tá certo. Quando o múltiplo é múltiplo de 2 e 5, Leonardo. Você criou um critério alternativo, tá? Então, quando o número termina em zero, ele é múltiplo de 10. Então, 2020 é múltiplo de 10, 2025 não é múltiplo de 10, 2021 não é múltiplo de 10 e 1 milhão é múltiplo de 10. Tá certo? Não, o zero é múltiplo de qualquer número. O zero é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 299, por qualquer número. Agora vamos falar uns critérios mais complicados. Vamos começar falando o critério de visibilidade por 6. Eu já vou falar o critério de visibilidade por 15. Não, por 12 pode ser. Critério de visibilidade por 12. Peraí, vamos ver se tem um mais fácil. Não, 12. E o critério de visibilidade por 14. O critério de visibilidade por 15. O critério de visibilidade por 21. Peraí, será que 18 dá? 18 dá. 18. Critério de visibilidade por 21. Por 20 dá? Dá, e por 21. Alguém sabe qual o critério de visibilidade de todos esses números? Como que se elabora ele? Para um número ser divisível por 3, por 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e 3. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O E, toda vez que você vê o E, significa que ele é divisível por 2. Então, como é que eu vejo se o número é divisível por 6? Eu verifico se ele é divisível por 2 e eu verifico se ele é divisível por 3. Ele só é divisível por 6 se ele for divisível tanto por 2 quanto por 3. Ok? Deu para entender? Quando que o número é divisível por 6? Por exemplo, deixa eu fazer um negócio aqui. Por exemplo, 2016. 2016 é divisível por 2, né? Por 2, sim, porque é par. E ele é divisível por 3, porque 2 mais 0 mais 1 mais 6 é 9. Então, sim, ele é divisível por 2 e sim, ele é divisível por 3. Então, é divisível por 6. Ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3, certo? Deu para entender o critério de divisibilidade? Não basta só um, tem que ser os dois. Qual é o critério de divisibilidade por 12? Tem que ser divisível por 3 e por 4. Depois explico por quê. Ou por 2 e por 3, professor. Por causa que todo número que é divisível por 4. Ah, não, mas só que nem todo número que é divisível por 2 é divisível por 4. Não, tem que ser por 3 e por 4. Podia ser também por 4 e por 3. Só. Por 14, por 2 e por 7. Por 15, por 3 e por 5. Por 18, tem que ser divisível por 2 e por 9.
Eu ainda não falei esses critérios, mas eu vou falar. 20 tem que ser divisível por 4 e por 5. E 21, ele tem que ser divisível por 3 e por 7. Alguém entendeu qual é esse critério aqui? Por que o 18 não pode ser por 3 e por 6? E por que o 20 não pode ser por 2 e por 10? E por que o critério de divisibilidade por 4 não pode ser por 6 e por 2? Como que eu determino? Sim, 3 vezes 7, 21, beleza. Mas, por exemplo, o 20, 2 vezes 10 é 20. Não poderia ser 2 e 20. Decompor em fator primo, 4 é primo, 9 é primo? Vocês... Deixa eu dar um exemplo. Para eu saber... Nossa, apertei uma porcaria aqui de uma tecla. Para eu saber, para ser divisível por 20, tem que ser divisível por 2, não, por 4 e por 5. Por que não pode ser por 2 e 10? Não entendi o que você falou. 2 e 10 não é critério de divisibilidade por 20. Professor, Ah. porque se ele for divisível por 2 e por 10, não é a mesma coisa, tipo, porque nem todo número que é divisível por 5 é divisível por 10. Que é divisível... tá certo. Nem todo número que é divisível por 5 é divisível por 10. Hã? Por que, professor? Nem todo número que é divisível por 5 é divisível por 10, por Sim, exemplo. mas você não 25. explicou. Você não explicou. Você não explicou. Por exemplo, um critério de divisibilidade por 36 é ser divisível por 4 e por 9. Por que não pode ser um critério de divisibilidade por 36 ser divisível por 18 e por 2? E não pode ser um critério de ser divisível por exemplo, 12 e 3? Pessoal, vocês estão entendendo o que é número... Não, pessoal, mas é quase que óbvio essa resposta. Tem que ser um ímpar e um par, 3 e 7, os dois são ímpar, né? Pessoal, me parece óbvia a resposta. Tá, vamos lá. 2016 é divisível por 36? Eu vou ver se é divisível por 4 e por 9, certo? Então vamos lá. Vou dividir 2016 por 4. 20 por 4, 5, 504. Então, por 4 é divisível. Vamos dividir por 9. 20 por 9, 2. Sobra 2. 21 por 9, 2. Sobra 3. 31 por 9, 4. Então, é divisível por 9. Então, ele é divisível por 36. Sem precisar fazer a conta. Agora, por que divisibilidade por 36, para eu ter certeza, eu pego 4 e 9? Por que eu não poderia pegar 18 e 2? Não é os menores múltiplos. 2 pessoas já falaram a resposta certa, que para mim é óbvio. Pessoal, tem algum número que é divisível ao mesmo tempo por 4 e por 9? Tem algum número que é divisível ao mesmo tempo por 4 e por 9? Fala para mim. Tem algum número que é divisível ao mesmo tempo por 4 por 9? Sim ou não? Não, só um. Não. 4 e 9 só divide por 1. Então se o número for divisível por 4 e for divisível por 9, obviamente vai ser divisível por 4 vezes 9. Mas claro que esses números têm que ser primos entre si. Então, um número é divisível por PQ, P e Q primos entre si, P vezes Q, né? Se ele for divisível por P e por Q, tá? Isso é uma coisa que o aluno tem que saber no 6º ano. E eu vi que só o Gustavo e a Mariana falaram certo, tá? Só o Gustavo e a Mayara, né?
só o Gustavo, a Maiara, eu não sei se é a Mariana, falaram certo, eles têm que ser primos entre si. Ou seja, eles não têm divisor comum. Então, por que o divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3? Porque se o número é divisível por 2, se o número é divisível por 3, obviamente, é divisível por 2 vezes 3. Se ele é divisível por 3, se ele é divisível por 4, obviamente, dividido 3 e 4. Agora, aqui, Leonardo, você estava falando, por que não pode ser por 2 e por 10? Ora, porque é óbvio que se o número divide por 10, também divide por 2, né? 10 é múltiplo de 2. Certo? Eu estou vendo que muita gente não entendeu isso aqui. Só que isso é básico, tá? Isso é básico. E vocês precisam fazer um esforço para entender, tá? Não é um negócio que dá para eu pegar e enfiar na cabeça de vocês. Não dá para pegar, abrir uma tampa e jogar lá dentro. Tem até um meme que eu fazia na sala de aula que o aluno quer que o professor faça assim nele, ó. O aluno quer que o professor... Eu sei que fizeram, os alunos até desenharam. Um aluno quer que o professor coloque... Os alunos desenharam isso aqui como se fosse uma tampa de privado. Eles querem que eu coloque a cabeça... me desenharam. Eles querem que eu coloque a matéria dentro da cabeça. Não tem jeito, tá? Você tem que pegar e tem que... Adorei o desenho. Não, Mariana, eu fazia uns desenhos na lousa, tinha uns alunos que tiravam foto e publicava. Eles adoraram Eu jurava que era um ordem. peixinho. Hã? Eu jurava que era um peixinho que o senhor ia desenhar. É único. Não, você não estava prestando atenção, né? Estava conversando do Rio de Janeiro, que eu falei que eu ia desenhar. Não. O senhor fez ali, ó, a cabecinha aberta ali, o senhor fez igualzinho um peixe. Não, mas Aí eu tinha depois o falado senhor que eu ia fez um fazer. gorrinho, a boquinha. Aí o que eu ia falar? Tem aluno que copiou meu unicórnio, tirou, postou, tem uma menina postou no Instagram dela o unicórnio do professor Otávio. Meu unicórnio ficou lindo. Eu fiz ele de roxo na lousa, presencial. Bom, vamos ver agora o critério. Eu já falei o critério de visibilidade por 1, já falei o critério de visibilidade por 2, já falei por 3, não falei do 4, já falei do 5, já falei do 6, do 7 não falei ainda, do 8 não falei ainda, do 9 não falei ainda, já falei do 10, do 11 não falei ainda, já falei do 12, tá? Então vamos lá, eu não vou fazer mais que isso. Vamos falar do critério de visibilidade por 4. Ele é mais complicado. Para um número ser divisível por 4, é o seguinte. Os dois últimos algarismos precisam ser divisíveis por 4. Tem gente que ainda não registrou a presença, viu, pessoal? Por favor, registre a presença. Entenderam qual é o critério de divisibilidade por 4? Para eu saber se 2016 divide por 4, eu não preciso testar 2016. Eu vejo se 16 divide por 4. Então, se 16 divide por 4, 2016 também divide por 4. Deu para entender? Entendi, professor. 2021. 2021 não divide por 4, porque é ímpar, nem precisa fazer teste. Mas e 2022? Não precisa dividir 2022, só dividir 22 e ver que dá 5, sobra 2, então não é. Para ser divisível, o resto tem que ser 0, concorda? Um número só é divisível se o resto é 0. Tem um sinônimo de ser divisível por. Qual que é o sinônimo de ser divisível por? Quem sabe? Um sinônimo de ser divisível por. É a mesma coisa que ser... Múltiplo? múltiplo. Ué. Ser divisível por é ser múltiplo de. Se eu pergunto se 2016 é divisível por 4, é a mesma coisa que perguntar se 2016 é múltiplo de 4, tá? Então, para ver se é divisível por 4, basta dividir os dois últimos números. Eu, quando era criança, inventei um critério de divisibilidade por 4. Eu inventei o critério, era assim.
Eu vou pegar os dois últimos números. Se esse número aqui for par, o número que eu vou colocar aqui tem que ser 4048. Se o número que está aqui for ímpar, o número que está aqui tem que ser 2, 6, o 2 ou 6, tá? Esse é um critério de divisibilidade por 4 que eu inventei quando era criança. Se esse número aqui for par, tem que terminar em 0, 4 e 8. Se esse número aqui for ímpar, tem que terminar em 2 e 6. Então, olha aqui. 16 é ímpar. Você vê que eu entendi matemática quando era criança, por isso que eu sei matemática. Se eu fosse só decoreba de fazer conta, ó, aqui é 1, é ímpar, né? Então, o último número tem que ser 2 ou 6. Então, sim. 2021 é 2. Então, o número aqui teria que ser 2 é par, teria que ser 0, 4 ou 8. Então, não é. O número aqui é 2. 2 é par. Então, tem que ser 0, 4 ou 8 o número final. Deu para entender esse critério de divisibilidade e por que ele funciona? Ele funciona por um motivo simples, tá? 20 é divisível por 4, certo? Se 20 é divisível por 4, eu tenho um padrão de 0 a 20, tá? E esse padrão se repete de 20 em 20. Então, isso funciona. E eu, quando era criança, criei um critério assim para quando o número é múltiplo de 8. Eu nem sei como que eu consegui fazer isso, tá? A minha professora não sabia e eu fiquei assustado que ela não sabia. E ela confessou, porque o professor não confessa que não sabia. E ela achou super legal e ela foi mostrar para minha mãe o que eu tinha descoberto, tá? Foi mostrar para minha mãe. Então, e ela escreveu num papel um esquema do que eu queria até hoje o que a minha professora escreveu no papel, porque eu nunca consegui repetir o que ela escreveu. Qual é o critério de divisibilidade por 8? Qual que é? Quem sabe? Critério de divisibilidade por 8. Ser divisível por 2 e por 4? Não. Todo número que é divisível por 4 é divisível por 2, né, Leonardo? Então, isso obviamente não pode ser. 2 e 4 não são primos entre si. Então, se os números não são primos entre si, a recíproca do que eu falei acima é verdadeira. O que significa recíproca é verdadeira? Se você for no contrário, aquele caso vale sempre. Só dá para usar esse critério que você falou se os números forem primos entre si. Obviamente, primo entre si não 2 e 4 não é primo entre si, né? Porque 2 é múltiplo de 4, 4 é múltiplo de 2. Então, é quando os três últimos algarismos divide 8. E por que isso funciona? Porque 1000 é múltiplo de 8, tá? E por que isso funciona com 4? Porque 100 é múltiplo de 4. Se 100 é múltiplo de 4, é claro que basta olhar os dois últimos dígitos. Se 1000 é múltiplo de 8, basta olhar os três últimos dígitos. Meu filho da puta, desculpa. Tem alguém me ligando. Eu odeio isso. Então, desculpa, pessoal, falei palavrão. Será que 2016 divide 8? Vamos lá. Três últimos dígitos. 0, 16. 16 divide 8? Sim. Sim. 16 divisível por 8. Dá 2, sobra 0. Então, sim. Tá? Vamos ver. 5.128. Vamos lá. Eu tenho que ver se 128 divide por 8. Se for ímpar, não divide por 8. 12 por 8, 4. Não, 1. Sobra 4. 48 por 8, 16. Então, esse número divide por 8. Se eu pegar um número aqui, a gente adora colocar isso aqui na prova. Esse número divide por 8? Não precisa dividir o número inteiro. Pega os três últimos dígitos e divide por 8. Tá? Então, ó. 5, 7, 2. 57 por 8 é 6, né? Sobra 1, é 7. 12 por 8, 4. Não, 1, sobra 4. Então, não é múltiplo de 8. Deu para entender a regra ou não? Mas é múltiplo de 4, tá? Vou apagar isso aqui porque eu quero mostrar
Olha o que eu inventei quando eu era criança para o critério de visibilidade por 8. O critério de visibilidade por 8 eu inventei assim. Não cabe mais, não tem mais página em branco. Vamos ver se eu deixei aqui. Raiva. Critério de visibilidade por 8, eu criei uma regra assim. Se aqui for par e aqui par, tem que terminar em 0, 4 ou 8. Certo? É, claro, né, Renan? 0 divide por 8. Se aqui for par, se aqui for par e aqui for par, tem que terminar 0, 4 e 8. Se aqui for par e aqui for ímpar, tem que terminar em 2 ou 6. Se aqui for ímpar, certo? Se aqui for ímpar e aqui for par e aqui for ímpar, vale a mesma regra desse daqui. E se aqui for par, ímpar, e aqui for par, é 2 e 6. Certo? Então, por exemplo, 572. Aqui é ímpar e aqui é ímpar. Então, aqui teria que ser 0, 4, 8. Certo? Eu estou reparando agora que paridades iguais tem que terminar 0, 4, 8. Paridades diferentes tem que terminar em 2 e 6. Por que eu percebi isso? Por que eu percebi que esse aqui é o critério de visibilidade por 4, né? Esse é o critério de visibilidade por 4. Ele vale para 8 se o dígito aqui for par. Se eu trocar para o dígito ímpar anterior, a regra inverte. A regra inverte. Tá? A regra fica invertida. Eu percebi por quê? 190, 98, 96 divide por 4. Depois é 100. Não. 98 divide por 8. O próximo número é 104. Então, os divisores por 4, quando a ordem é ímpar, é 4 para cima. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio do critério de visibilidade por 8, que eu fiz quando eu tinha 10 anos. Eu olho a centena. Se a centena for par, eu olho se a dezena e unidade é múltiplo de 4. Se a centena for ímpar, eu vejo que se eu pegar aquele número e ele for múltiplo de 4, se ele for par e não for múltiplo de 4, ele é divisível por 8. Então, eu olho a centena. Se a centena for ímpar, esse número aqui não é múltiplo de 4. Inclusive, eu errei aqui. Eu errei alguma coisa. Que 128, não. Hã? Não. Contrário, não é múltiplo de 8. Tá certo. 28 não é múltiplo de 8. Agora, se a centena aqui for par, aqui tem que ser múltiplo de 8. Não é múltiplo de 8, mais de 4. Certo? Entenderam o meu raciocínio? Alguém conseguiu entender, né, essa bagunça que eu fiz? Tá, então vou ir lá no final que tem espaço. Vamos lá. Fala um número par aí. Digita um número par de 3 dígitos aí para mim. 198. Vamos lá. É ímpar, certo? Eu vou olhar se 98 divide por 98 divide por 8. Certo? Para isso, 98 divide por 8? Não, né? 96 divide por 8. Então, 198... Não é isso. Que 198 não é múltiplo de 4. Então, não é múltiplo de 8 de jeito nenhum. Certo? 98 não é múltiplo de 4. Se não for múltiplo de 4, joga fora. Não é múltiplo de 4, não interessa. Então, 9 é ímpar. Então, aqui teria que ser 0 ou 4. Não, aquela regra, essa aqui está errado.
aquilo ali que eu falei está errado. Aquela regra que eu tinha falado estava errada. Eu vou ter que elaborar o critério de visibilidade por 8. Ó, eu vou ter que reelaborar. Eu acho que aquilo que eu falei estava errado. Mas é a mesma lógica do de 4, tá? Ok? E qual o critério de visibilidade por 16? Quem sabe? O critério de visibilidade por 16. E o por 32. E o por 64. Qual que é? O 16, professor, é só divisível por 4? Um número divisível por 4 é divisível por 16? Peraí, fala. Ô mãe, tô dando aula, o que é? Tá dentro da geladeira e com coisa. Não, mãe, não dá para atender quando tô dando aula. Olha pra vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês falam. Eu tô vendo gente aí falar que o número é divisível por 16 quando for divisível por 4. Uai, então, como assim? Então, qualquer número divisível por 4, divisível por 16, não faz o menor sentido. Pode falar, Gustavo. Pode falar, Gustavo. Eu tava falando, não vi. Tava o microfone fechado. O por 16 é quando os 4 últimos algarismos for dividido por 16. Por 32 é a mesma coisa, só que 5 os últimos. E por 64, só que 6 últimos. Ele é divisível por 16 quando os 4 últimos algarismos dividem por 16. E ele é divisível por 32 quando os 5 últimos algarismos dividem 32. E ele é divisível por 64 quando os 6 últimos algarismos dividem 64. Vocês entenderam? É 32. Entenderam essa regra? Eu não consigo entender porque alunos muito bons têm dificuldade nessa matéria. Sim, alunos muito bons têm dificuldade nessa matéria. O 8 é 3, né? Então, por exemplo, para eu ver se 1.345.728 divide por 32, basta pegar esse número aqui e ver se divide por 32. Eu não preciso olhar todos os números. Basta eu pegar os 5 últimos números e ver se divide por 38. Ok? Então, beleza. Então, veja. Eu já falei para vocês o critério de visibilidade por 1. Já falei o critério de visibilidade por 2. Já falei o do 3. Já falei o do 4. Já falei o do 5. Já falei o do 6. Tem que saber todos eles de cor, tá? Já falei do 7, não falei. Já falei do 8. Já falei do 9. Já falei do 10. Já falei do 11. E já falei do 12. Vamos lá. Qual é o critério de visibilidade por 9? Quem sabe? Quanto que o número é divisível por 9? As somas dos números tem que ser dos algarismos tem que ser divisível por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos divide também por 9. E lembra quando eu falei os 9 fora para vocês? É a mesma lógica. Então, como que eu sei se 2016 divide por 9? 2 mais 0 mais 1 mais 6 é 9. Então, 2016, sim, divide por 9. Já o ano que eu nasci, 1978, 1 mais 9 mais 7 mais 8, 15, 20, 16, 25. Então, não divide por 9. Tá certo? Eu posso fazer também o 9 fora que dá certo. Ok? Deu para entender a soma dos algarismos divide por 9? Essa divisão tem mais uma coisa. O resto da divisão por 9 é esse, não é 25? 2 mais 5, 7. Então, o resto da divisão de 1978 por 9 é 7.
certo? Qual que é o resto da divisão de 2021 por 9? 2 mais 0 mais 2 mais 1, 5. Certo? Vocês sabiam disso? O resto da divisão de qualquer número por 9 é só somar os dígitos. 5 mais 7, 12. Mais 3, 15. Mais 4, 19. 19 mais 9, 28. Com 3, 31. 3 mais 1, 4. É o resto da divisão desse número por 9. Pode testar. Tá? Mas eu falei do 9 fora semana passada, é a mesma coisa. Certo? Eu posso só tirar o 9 fora e eu vou achar o resto da divisão por 9. Em outras palavras, 2021 é congruente a 5 módulo 9. Isso pode ser útil para vocês. 1978 é congruente a 7 módulo 9. 5, 7, 3, 4, 9, 3 é congruente a 31, que é a soma dos dígitos, que é congruente a 4, módulo 9. Congruente é que dá o mesmo resto da divisão, tá? Pelo número que eu vou colocar no mod ali. Tá certo? Eu expliquei, não foi na aula aqui. Então eu vou explicar. Eu expliquei na aula dos institutos federais. Não foi nessa aula, não. Olha aqui. Existe um procedimento chamado noves fora, tá? Então, qual que é o resto da divisão por 9? Eu faço assim, Gustavo. Eu vou arrancar os números 9. Arranquei esse 9 aqui. 4 mais 5 é 9? Vamos arrancar também. Qual outra soma que dá 9? 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Mais 3, 9. 5 mais 4, 0. Então, esse número aqui, ele é múltiplo de 9. Certo? Porque eu somo os dígitos e eu vou cortando os 9 e dá 0. Tá? Pode notar, qualquer número que eu tiver, 34. 3 mais 4, 7. O que acontece se eu tirar 9 de 34? Vai dar 25. 2 mais 5 é 7. O que acontece se eu tirar 9 do 25? Dá 16. 1 mais 6, 7. O que acontece se eu tirar 9 do 16? 7. Isso vale para qualquer número. Então, isso aqui chama noves fora. Tá? Noves fora. Antigamente, o povo usava para verificar contas. Por exemplo, 43 vezes 47 é 2021. Vamos verificar se é verdadeiro? 4 mais 3, 7. 4 mais 7, 11. 1 mais 1, 2. Certo? Então, eu tirei noves fora aqui. 43 noves fora 7. 47 noves fora 2. Tá? É o resto da divisão por 9. Quanto que é 7 vezes 2? Quanto que é 7 vezes 2? 14. 1 mais 4, 5. Para ver se essa conta está certa, 2 mais 0 mais 2 mais 1, 5. Se não bateu, você errou a conta. Tá certo? Se não bateu, errou a conta. É um jeito de você verificar se a conta é verdadeira. É chamado de prova dos 9, que eu fiz aqui. Ninguém usa isso mais, tá? Mas a prova dos 9 é um jeito de você verificar se a tua conta tá certa. Se você errar por um dígito, a prova dos 9 vai te mostrar, certo? Então, por exemplo, 54 mais 73, 7. 5 mais 7 é 12. Vamos verificar pela prova dos 9 se está certo. 5 mais 4, 9. 9 fora, 0. 7 mais 3, 10. 9 fora, 1. Então, aqui tem que dar 1 também. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 9 fora, 1. 0 mais 1 é 1. Então, minha conta está certa. Tá? Então, isso chama 9 fora. Qualquer conta que eu fizer, 58 menos 24. Então, 8 menos 4, 4. Eu já ia errar ali. 5 menos 2, 3. Vamos lá. 5 mais 8, 13. 9 fora, 4. 2 mais 4, 6. 4 menos 6. Não dá, né? Não dá 4 menos 6.
Tem dois jeitos de fazer. Ou eu somo 9 em um deles, ou eu somo 9 no final. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 mais 9, 7. 3 mais 4, 7. Entenderam como que eu faço a prova dos 9? Vale para qualquer operação fundamental, a prova dos 9. Certo? Ninguém faz isso há uns 60 anos, mais ou menos. Certo? Mas isso tem a ver com o resto da divisão por 9. Igual eu falei hoje para a Milena Xavier lá no grupo, de que essa aula aqui tem muito mais coisa que eu vou ensinar para vocês do que a aula de combinação e arranjo, tá? A aula de combinação e arranjo é trivial. Essa aula aqui que eu estou dando é bem diferenciada, tá? Vocês aprenderam uma porrada de coisa. Eu quero, inclusive, que vocês me ajudem a escrever o critério de visibilidade por 8. Aquela explicação que eu dei para vocês é provavelmente errada, tá? Então, escrevam para mim o critério de visibilidade por 8. Então, deu para entender o critério de visibilidade por 9? É só somar os algarismos e dividir por 9, tá? Então, do 9 vamos fazer o do 11. O do 11, ele é tão importante quanto a do 9, tá? Qual é o critério de visibilidade por 11? O critério de visibilidade por 11 é o seguinte. A soma dos algarismos de ordem ímpar, menos a soma dos algarismos de ordem par, tem que ser múltiplo de 11. Então, isso aqui tem que ser múltiplo de 11. O que é ordem par e o que é ordem ímpar? Vamos lá. 2021. Qual é... Não, 2021 é um mau exemplo. Vamos por 1978. Quais são os números de ordem ímpar de 1978? Quais são os números de ordem ímpar? O 1 e o 7. O 1, 9 e o 7. 1 e o 7, só 1 e o 7, no caso. A ordem é a posição que os algarismos eles estão colocados. Mas mas você tá errado. 1 e o 7 são os de ordem par. Uai, como assim? Ué. Contando da direita para a esquerda, isso. É isso. Ordem ímpar. Não tá falando algarismo ímpar. Tá falando que a ordem dos algarismos é ímpar. Então, deixa eu só explicar uma coisa lá da quinta série. Do primeira série, aliás. Isso daqui é a ordem das unidades. Essa aqui é a ordem das dezenas. Essa aqui é a ordem das centenas. Certo? Essas três ordens aqui é a primeira classe, que é a classe simples. Isso daqui é, de novo, a ordem das unidades, mas é a ordem das unidades de milhar, é da segunda classe. Tá? Então, o pontinho, eu separo as classes. Cada classe tem 3 ordens. Então, essa é a primeira ordem, essa é a segunda ordem, essa é a terceira ordem, essa é a quarta ordem, tá certo? Então, os algarismos de ordem ímpar é o 9 e o 8. Então, 9 mais 8, que vai dar 17. Quais são os algarismos de ordem par? Quais são os algarismos? 1 e 7. 1 mais 7, 8. 17 menos 8 dá 9. Então, esse número não é múltiplo de 11. Tá certo? Deu para entender como que eu verifico se o número é múltiplo de 11? Vou pegar 121. 121 é múltiplo de 11. Por quê? 1 mais 1 são os de ordem ímpar e o 2 é o de ordem par. 2 menos 2 é 0. Então, sim, é múltiplo de 11 e não é múltiplo de 11. Deixa eu apagar ali em cima. Deu para entender o critério de visibilidade por 11?
Esse critério é um dos que mais cai em Olimpíada. Depois eu vou explicar por quê. Será que esse número aqui é múltiplo de 11? Vamos lá. Ordem ímpar, 1, 5 e 3. Ordem par, 3 e 4. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. 3 mais 4, 7. 9 menos 7, 2. Não é. Tá? 8, 6, 7 e 9. Vamos lá. Vamos ver se eles são. 7 mais 8. 9 mais 6. 7 mais 8, 15. 9 mais 6, 15, 0. Esse número é múltiplo de 11 ou não? É múltiplo de 11. Aqui tem que dar 0, ou 11, ou menos 11, tá? Tem que dar um múltiplo de 11 ali. Se deu um múltiplo de 11, negativo ou positivo, a resposta é sim. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês não sabem. Eu dou um doce se alguém souber, só que cai em Olimpíada. Qual o resto da divisão desses números por 11? Qual o resto da divisão de 1978 por 11? 9. Qual o resto desse número aqui por 11? 2. Caiu na Olimpíada um negócio assim, ó. 3, 4, x, 5z é múltiplo de 22. Quanto vale x e z? Tá vendo? Essa é uma questão que vocês iam ralar para responder, né? Talvez respondesse calculando. Mas é só pensar o seguinte. X mais z mais 3 menos 4 mais 5 tem que dar o múltiplo de 11. Então, x mais z mais 3 menos 9 é igual a x mais z menos 6. Tá? Fala para mim uma subtração x mais y mais z menos 6. X e z é número inteiro. Então, você concorda que aqui podia ser 0 ou 11, por exemplo? Só, né? Só 0 e 11, porque não daria para 2 dígitos dar 22. Que número que eu tiro 6 e dá 0? Então, x mais z é 6 ou x mais z é 17. Aí você vai testando quais números que dá certo. Tá? Pode ser 9 e 8, pode ser 9 e 8. Então, 3, 4, 9, 9, 5, 8 é uma das respostas possíveis. Tá? É porque eu elaborei aqui na hora, então eu não sei falar muita coisa. A Maria Eduarda Vieira, a Maia, digita aí Maria Eduarda Vieira, que eu acho que ela não falou presente, e ela estava aí na sala. Todo mundo registrou presença, pessoal? A presença é obrigatória no curso. Sim. 89, tá? É obrigatório para estar aqui, tem que estar presente. Isso, digita aí. Quero falar outro critério agora que pode ser útil, tá? Eu já falei todos os importantes, tá? Eu já falei todos os importantes, já foram falados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não falei do 7. E a recomendação que eu dava quando era professor início de carreira era, para ver se o número é divisível por 7, vai lá na calculadora e divide por 7. Era mais fácil, tá? Existe um critério, tá? Que eu vou contar para vocês agora, tá? Mas esse critério é dispensável. Mas é curiosidade. Será que 2016 divide por 7? Olha o que eu vou fazer. O de 11 é muito importante, que é a questão do resto, e o do 9 também. Os únicos dois que dão o resto da divisão é o 9 e o 11, tá? Só 9 e 11.
Nenhum outro número. Bom, 99, 101 também dão resto, mas é mais complicado. 999 e 1001 também dão resto. 9.999 e 10.001 dão resto. Ou seja, o critério de visibilidade por 10n menos 1 e 10 elevado a n mais 1 sempre dá o resto da divisão. Mas eu não vou ensinar o critério de visibilidade por 99, então os únicos critérios que dão o resto é de 9 e 11, que são os irmãozinhos do 10. Vamos lá, o do 7. Eu vou separar o último número, que é 6. Qual que é o dobro de 6? Qual que é o dobro de 6? Então, 2021 menos 12. 2001 menos 12. Quanto que é 2001 menos 12? É 201 menos 12. É 189? 189, certo? Aí eu vou agora tirar o 9 e pegar o dobro. 0. Então, sim, é múltiplo de 7. Certo? Deu para entender o que vocês vão fazer? Você vai tirar o último dígito e subtrair. Vou pegar, 144. Separa o último dígito, tira 8. 14 menos 8, 6. Deu 6, não é múltiplo de 7. Tá? 1001. Tira 1, menos 2. 998. Tira o 8, 16. 99 menos 16, 9 menos 6, 3. 83? Não, 73, né? Tira o dobro. Não, mas eu fiz alguma conta errada aqui. Qual conta errada que eu fiz? É 83 mesmo. Não, mas 1001 divide 7. O que eu estou fazendo de errado? Professor, 100 menos 2 é 98, não 998. Isso. Muito obrigado. 100 menos 2 é 98. Ai, que burro. Dá 0 para ele. Tá. Olha o que vai acontecer aqui. O 8, eu tenho que pegar 9 e tirar 16. Não tem importância. Deu menos 7. Então, sim. Tá? Se der negativo também, se der menos 7, belezinha. Tem que dar 0, 7 ou menos 7. Tá certo? Eu sei que 1001 divide por 7. Faz uma coisa aí e não conta para mim. Não conta no chat. Digita 3 números seguidos de 3 números na calculadora. Qualquer um aí. 743 dividido por 740. Digita esse número aí. Pode ser 555, qualquer número. Você vai digitar esse número na calculadora e vai dividir sucessivamente por 7, por 11 e por 13 e fala para mim quanto que vai dar. Digita 3 números seguidos, 3 números e repete esses 3 números. Por exemplo, 252, 252. 144, 144. Aí divide por 7, por 11, por 13. Fala para mim quanto que vai dar. Não, mas o que vocês repararam que acontece? Ah, que legal. O número final fica igual ao número que eu repeti. Sim. O número final fica igual ao número que você repetiu. Deixa eu fazer para quem não conseguir. E por que isso funciona? Matemática não pode ser matemágica. É o Mr. M, o senhor de todos os sortilégios. Não. Não. Tinha um que a pessoa descobria que era invertindo, tendo o número 1085, alguma coisa assim. Não, isso é outra coisa. É 1083, mas isso é outra coisa. Eu pensei nisso agora também, só que isso eu não vou falar agora, porque isso é outra coisa, tá? De boa. Matemática não é mágica, tá, pessoal? Existem coisas matemáticas que ninguém sabe provar, mas não quer dizer que é mágica, tá? Tipo a conjectura de Goldbach. Ninguém sabe até hoje provar. Eu coloquei calculadora, mas a porcaria do Bing, ela vai para uma tela aí que tá mostrando o jogador aí, ó. O jogador tá.
Ai, meu Muda o Deus. sistema de pesquisa depois. Olha para você ver. Calculadora do Windows. Não, mas apareceu aqui. Ó, vou digitar qualquer número. 523, 523. Aí vamos dividir por 7. Igual. Vamos dividir por 11. Igual. Não, igual. E agora vamos dividir por 13. O que deu? 523, que é o número que eu coloquei inicialmente. Eu coloquei 523, 523 e voltou para o 523. Isso é claro, pessoal. Por quê? 245, 245, se eu dividir por 1001, obviamente é 245, certo? Se eu dividir 252, 252 por 1001, é claro que é 252. Se é 252.252, é 1000 vezes mais um. Concorda? Que é 1000 vezes mais uma vez? Concorda comigo? Que é 1000 vezes mais uma vez? Como assim, professor? Repete aí. Uai, dividir 144, 144 por 1001 é 144. Isso aqui não é 144.144? Beleza. Então é 144 vezes 1000, mais uma vez 144. E a Mayara acabou de mostrar, 11 vezes 7 vezes 13 é 1001. Por isso que funciona. Legal. Tá? Que top. 11 vezes 7 vezes 13 é 1001. Tá? Você consegue fazer uma regra para 4 dígitos. Tá? Você consegue fazer uma regra para 4 dígitos também. Tá? Por exemplo, como fazer 5, 3, 4, 7, 5, 3, 4, 7, dá, fazer essas contas e dá só 5, 3, 4, 7. Isso aqui é dividir por 10.001, né? Aí você fatora 10.001. Você fatora 10.001 e descobre os números. Eu não lembro quais são, deixa eu colocar aqui, ó. 10.001. Eu acho que dá por 37. Peraí. 10.001 dividido por 37. Acho que dá. Não, não é por 37, não. 10.001, acho que dá por 11. Vamos ver. Por 11? Não, porque a ordem ímpar não dá por 11. Por 7. Eu não lembro por qual número que 10.001 divide. Alguém sabe o número que 10.001 divide? Fatorar 10.001? Por 2 não dá, por 3 não dá, por 5 não dá, por 7 acabei de ver que não dá. Por 11 não dá, porque nem precisa testar por 11. Por 13. Tenta o 73. 73. Você já fez por aí? Não, mas eu achei interessante ser o 73. Deu. Ah, foi exatamente, porque eu vi uma questão que usava o 73, aí eu imaginei. E 137 é primo? Então, beleza. Dividir por 73 e dividir por 137 vai resultar naquele número, tá? Então, se você dividir por 73 e por 137, você vai para aquele número, tá bom? Então, belezinha, fofinho esses exercícios. Então, vamos para o que interessa. Eu estou passando porque eu quero ir para testes. Por exemplo, ó, verifique se os números são divisíveis por 6. O que eu faço? 7 mais 4 mais 2 vai dar 7 mais 4, 11 mais 2, 13. Então, não é divisível por 6, porque tem que ser por 2 e por 3. Esse também não é, e esse também não é, porque são ímpar. Se é ímpar, não é por 6. 7 mais 6 mais 2 vai dar 15. É divisível por 3 e é par. Então, sim, é divisível por 6, ok? Ah, o que é um ano bissexto? O que é um ano bissexto? O que é um ano?
Errado. Não é um ano a cada 4 anos. O que é um ano bissexto? É um ano que tem um dia a mais do que o normal. É um ano que tem um dia a mais que o normal. É um ano que tem 366 dias. Por que vocês estão falando que é um ano? Por que eu falei que não é um ano a cada 4 anos? Porque, por exemplo, 2020 foi bissexto, não foi? 2020 foi bissexto, não foi? Foi. 1904 também foi bissexto. É só você ir diminuindo de 4 em 4. 1900 não foi bissexto. 1900 não foi bissexto. Da mesma forma que se algum de vocês viver até 2100, vocês vão ficar 8 anos sem ser bissexto. Por quê? 2096 vai ser bissexto. Daí o próximo número bissexto vai ser 2104. 2100 não é bissexto. Quem sabia disso? Caiu uma questão no Link Mate sobre essa questão. Caiu 2 questões. Ué. Vocês não sabiam disso? A Mayara sabia. Caiu 2 questões no Limp Mate disso. É o seguinte. Existe... o nosso calendário é o calendário gregoriano. Tá? É o calendário gregoriano. Antes do calendário gregoriano, existia o calendário juliano. Tá? Então, o que é... Não sempre repete, não. O que é o calendário gregoriano? É um calendário relacionado... É o calendário juliano. Juliano, por causa de Júlio César, o imperador romano. Foi feito pelo Papa Gregório. Tá? O Papa Gregório pegou e fez uma alteração no calendário. Por quê? Porque ele reparou que estava, acho que 11 dias errado o calendário, lá em 1500 alguma coisa. Depois pesquisa na internet. Em 1500 alguma coisa. Calma, Guilherme, não é isso, calma. Não adianta não, Guilherme, presta atenção na minha explicação. Então, como é que era até 1500 e pouquinho? Até 1500 e pouco. Deixa eu olhar o ano aqui, tá? Deixa eu olhar o ano. Que fica mais fácil. Acabou a merda da minha bateria. Não acabou, não. Peraí. É meu celular que é uma porcaria. Tá? Será que é mais fácil olhar no celular? Ai, meu Deus do céu, desgraçado! Tem gente... O Thiago racha de rir quando começa a bater no meu celular. O Thiago Labanca. Eu espancando meu celular. Ó. 1582. Até 1582 era essa regra. De 4 em 4 anos, você tem um ano a mais, tá? Então, de 4 em 4 anos, até 1582, era essa regra, tá certo? Até 1582, Guilherme. Você está só atrasado 400 e poucos, 300 e poucos anos. Quase 400 anos daqui. 300 e poucos, né? 400. Mas calma, porque talvez a maioria das pessoas não sabem isso mesmo, tá? Para corrigir isso, no ano de 1582, o dia seguinte ao 4 de outubro foi 15 de outubro. Vocês sabiam disso? Hoje é 4 de outubro de 1582. É hoje. Amanhã é 15 de outubro de 1582. Vocês sabiam disso? Que pulou 10 dias? 10 dias. Sabia que pulou 10 dias? Por que pulou 10 dias? Para consertar o calendário. Porque qual que é a ideia do ano? O que é um ano? Eu tenho a Terra, tá? Eu tenho a Terra e ela está girando em torno do Sol. O tempo que ela vai gastar para dar uma volta tem que ser um ano. Só que os caras repararam que isso era aproximadamente 355 dias
e 6 horas. Certo? Em palavras mais claras, um ano é 365 dias mais um quarto de dia. Tá? Por que isso era importante? Porque vocês notaram que as frutas, elas nascem sempre na mesma época do ano? Tem fruta que é de setembro. Em setembro, aqui na minha rua, os ipês amarelos abrem. O ipê amarelo não abre fora da época. Colheita de café, você nunca ouviu ninguém colher café em fevereiro. Entendeu? Então, você precisa que o dia do ano, o tempo que a Terra, isso tem a ver com a quantidade de sol que cai. Então, você precisa que a volta em torno da Terra corresponda ao ano do calendário. E o Papa notou que estava 10 dias errado. Então, o que ele fez? Ele pulou 10 dias esse ano. Ele pulou 10 dias. Claro que o mundo inteiro não aceitou. A Rússia, só no século XX que acertou o calendário. Tá? Então, até 1900 e pouco, acho que 1917, os calendários eram diferentes em cada cidade. Então, hoje era 18 de agosto e tinha lugar que era 8 de agosto ainda. Tá? Era 10 dias para trás. O Papa consertou esses 10 dias. E o que o Papa reparou? O Papa reparou que a cada... Não foi o Papa, né? O Papa levou o nome. A cada 400 anos vai ter 3 dias de atraso. Entenderam o cálculo? A cada 400 anos, você tem que tirar 3 dias. Então, Guilherme, reformulando a tua coisa, não é 365 dias e um quarto, 6 horas. É 365 dias mais um quarto, menos 3/400 avos. Na realidade, mais 3.331. Significa que daqui a 3.000 anos, no ano 3.300, você vai ter que dar um jeito de somar um dia, tá? Mas isso aqui a gente vai ignorar por enquanto, porque a gente não vive 3.000 anos. Agora, 3 anos em 400 é uma quantidade bem razoável, né? Porque a maioria das pessoas vai viver um desses anos. Então, o que ficou decidido? Que para ser ano bissexto, eu tinha que tirar 4 anos múltiplos de 4. Então, o que o Papa falou? Hoje é 1582. No ano de 1600, deixa bissexto, galera acostumar. Já o ano 1700, que era para ser bissexto, não vai ser mais. Nem o ano 1800, nem o ano 1900, mas 2000 deixa ser bissexto. Em 2100 não vai ser bissexto, nem 2200, nem 2300, 2400 deixa ser bissexto. Eu tive azar de não viver isso aí, porque aí fica difícil de eu ensinar, tá? Então, a cada 100 anos, eu tenho que tirar 3 anos múltiplos de 400, que não são múltiplos de 400. Então, a regra é o seguinte, cada um escreve uma regra diferente. Uma regra o número tem que ser divisível por 4, mas se for divisível por 100, tem que ser divisível por 400. Ou seja, um ano é bissexto se, o ano bissexto. O ano termina em 00? Sim. Não. Se termina em sim, é divisível por 4? Se for sim, é bissexto. Se for não, não é bissexto. Se ele terminar em 00, você vai perguntar se ele é divisível por 400. Se for não, é bissexto. Se for sim... Não, contrário. Se for sim, é bissexto. Se for não, não é bissexto. É um algoritmo. Tá? É um fluxograma, né? Isso não chama algoritmo em programação, isso chama fluxograma. E um fluxograma é o mesmo da programação, só que é um objeto matemático. Certo?
Não, Guilherme. Não, quem nasce é um ano bissexto. Não, Guilherme, não. Não. Você só vai excluir os anos que terminar em 00, menos de 400. Então, entenderam o porquê disso? Para poder acertar o calendário, tá? Ok? Alguma pergunta a respeito disso? Então, veja. 1932 é bissexto, 1986, par 6, então não é bissexto. 1878, ímpar 8, então não é bissexto. 1996, ímpar 6, então é bissexto. 1994, não, é só 2 a menos. 2002, sim. Não, né? Não. Termina em 2. 2004, sim. 2000, sim. 1900, não, pela segunda regra. 1800, não. 2010, não. 2012, sim. 2014, não. Não, quem nasce 29 de fevereiro, assim que deu o 1º de março do outro ano, fez um ano, né? Certo? Bom, só para a gente entender melhor, vocês sabiam que tem Olimpíada nos anos bissextos? Por isso que essa Olimpíada é Tóquio 2020. Certo? E o ano par, que não é bissexto, tem Copa do Mundo. E tem eleição de prefeito também no ano bissexto. Ou seja, o prefeito só no último ano de mandato dele tem 29 de fevereiro. Ó, quantos dias 29 de fevereiro você já viveu? Vamos contar eu. Eu vivi 29 de fevereiro de 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, que eu dei uma aula do Podemos, tá? O ano 2100 vai ter Olimpíada, assim. A aula do Podemos no dia 20, no ano de 2020, eu dei aula do Podemos para 107 alunos numa sala de aula. Acho que o Bruno Fuentes, que está aqui, estava presente. Eu dei uma aula de 29 de fevereiro. Foi a primeira aula do E5. Então, olha quantos 29 de fevereiro eu vivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vivi 11 vezes 29 de fevereiro na minha vida. Então, eu tenho 11 anos só. Eu só vivi 11 e 29 de fevereiro. Certo? Então, você tem 3 anos, Gustavo. Tá? Espera aí que eu estou procurando essa questão. Eu deixo um monte de página, eu acho bom. Ó. Encontre o menor múltiplo de 9 que não possui algarismos ímpares. Bom, como é que eu tenho que pensar? Se tiver 2 dígitos, essa soma tem que ser 18, concorda? Concorda comigo? Se tivesse 2 dígitos, a soma tinha que ser 18? Porque para ser múltiplo de 9, tem que terminar em um múltiplo de 9. Então, para esse número existir, ele não possui algarismos ímpares. Esse é par e esse é par. Então, não poderia ser 9. Tá? Agora, não dá para ser, porque para a soma ser 18, teria que ser 9 e 9. Se eu colocar a maior soma possível, é 16. Então, esse número não pode ter 2 algarismos só. Ok? Deu para entender por que não pode ser um número de 2 algarismos? Então, tem que ser um número de 3 algarismos, cuja soma é 18. O menor deles é o número de 3 algarismos, que a soma é 18. Tá? Então, vamos pôr um aqui. Né? Não, não. Não possui algarismo. Então, 2.
Falta 16, né? Falta 16. Qual é a menor soma de dois números que dá 16? 8 e 8, né? Então, o menor número de 3 algarismos que não possui algarismo ímpar e é múltiplo de 9 é 288. Que questão legal, hein? Muito boa essa questão, não é? Se você não usar o critério de divisibilidade, você tem que ir escrevendo até achar. Pensa bem, de 99 até 288. Não é tão difícil, né? Mas dá um pouco de trabalho, tá? Entenderam o meu argumento? Muito boa essa questão, né? Olha aqui. Outra do banco de questão. No número 6A78B, A denota algarismo das unidades milhar e B o algarismo da unidade. Se esse número é divisível por 45, quais são os valores possíveis de x? Tá? Você concorda que é divisível por 45? Ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 5 e por 9? Concorda? Sim. Então, o B pode ser 0 ou 5. Vamos ver que número que tem que ser o A para terminar em 0 e que número que tem que ser o A para terminar em 5. Vamos lá. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. Qual que é o múltiplo de 7 mais que vem depois do 21? Ó, 6 mais 7, 28. 8, 21. Hã? 28. 28 é múltiplo de 9? Não, porque você falou 7. Não, de 9, né? Porque é 5 e 9. Mas você falou. Não, deixa quieto. Você falou qual o Mesmo que eu múltiplo falei perto de 7. Às vezes eu falei mesmo, que eu enganei, mas tem que estar atento ao que eu tô falando. Qual que é o próximo, depois de 21? Que é múltiplo de 9? 27. Pessoal, eu pergunto, vocês não respondem 27. Então, 21 mais quanto é 27? 21 mais 6. Então, o número aqui tem que ser 6. Certo? Mesma coisa aqui, ó. 6 mais 7 mais 8. Aqui eu somei 0, só que eu não pus. Mais 5 dá 26. Qual que é o múltiplo de 7 que vem depois de 26? 27. Aí tem o A igual a 1. Então, o A igual a 1. Então, esses são os dois números possíveis. Tá? Tá certo? Ó, tão simples de se fazer, né? Simples. E na hora dá um branco. Então, mas é a falta do conceito. A maioria dos alunos talentosos em Olimpíada, eles não têm muita solidez de conceito. Eles são bons de pensar, só que falta solidez do conceito. Exato. Então, na hora, muita gente vai fazer de outros modos e vai demorar muito mais tempo, né? E vai conseguir às vezes. Tá certo? Alguma pergunta? Não. Tá suave. Tudo suave na nave, né? Deixa eu pular. Olha aqui. Qual o valor de x para que esse número seja divisível por 11? Ordens ímpares menos ordem par. Ordem ímpar, 19. Aqui é x mais 3. 19 menos x mais 3 tem que dar 11, né? Ou 0. Não vai dar 0 de jeito nenhum. Então, tem que dar 11. Então, x mais 3 é 8. X mais 3 é igual a 8, né? Então, x é 5. Ah, pera. É isso mesmo. Fica negativo ali, Ok? Alguma pergunta? Nenhum, professor. Tá suave. Tá suave na nave, né? Professor, tá tranquilo como um esquilo. Hã? Tá tranquilo como um esquilo. Por quê? É tipo suave na nave, professor.
Só que é tranquilo como um esquilo. Aqui em Muzambique isso não funciona, que o esquilo é o ex-prefeito. Então tem gente que aqui não gosta de esquilo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então você falar tranquilo esquilo igual Muzambinho é igual você usar outros nomes em outros lugares, sabe? É igual você falar aí no Rio de Janeiro Cabral, entendeu? Ou garotinho. Aqui esquilo é um problema, igual aí no Rio de Janeiro garotinho é um problema. Se falar ou Cabral, ou sei lá. Tô brincando, viu? O Cabral já tá passado já. O Cabral no Rio de Janeiro tem todos os ex-governadores do Rio de Janeiro estão presos, né? Tem um meme na internet que o cara leva um trote da cadeia e fala: meu irmão, aqui nós tem 5 governadores presos com sua vantagem. É bem legal aquele meme. Não sei se vocês já viram. Ó, vamos lá. O número, esse daqui, ao ser divisível por 11, dá resto 4. Quer saber a diferença entre x e y? Lembra que eu expliquei do critério de divisibilidade por 4? Ó? Y mais 9 mais 4 menos 3 mais x mais 1. Isso aqui tem que ser 4. Isso aqui vai ter que dar igual a 4. Então, y mais 13 menos x mais 4 tem que ser igual a 4. Ih, meu Deus. Y mais 13 menos x menos 4 tem que dar 4. Não vai nunca dar 4. Então, y menos x é igual a 4 menos 13 mais 4. Não, vai sim. Y menos x, 4 mais 4, 8. Quanto que é 8 menos 13? Menos 5? 8 menos 5. Mas eu quero saber a diferença de x e y. Se y menos x é 5, x menos y é 5, concorda? Sim. Então é 5 essa resposta. Peraí, o quê? Se y menos x é menos 5, x menos y é 5, né? Multipliquei por menos 1. Certo? Beleza. Tá Muito boa essa questão, não é? Olha o dia que eu apliquei ela para a coincidência do destino. Olha o dia que essa prova foi aplicada. Isso é verdadeiro. 29 de fevereiro de 2020, essa prova foi aplicada. No dia do ano bissexto. E olha que é coincidência. É a prova do B7, do Podemos. Então, certo? Yupi, vamos embora. Vou para a próxima. Qual o resto da divisão desse número, sabendo que x e y são algarismos cuja soma é 9? Corto 9, corto o 5 e o 4 e corto o x e o y, que a soma é 9. Então o resto é 3. Peraí, o que aconteceu, professor? Vai. Fiz os 9 fora, velho. Fiz os 9 fora, ó. 9 corta. 5 mais 4 é 9, corta. X mais Y também 9 é corta, sobrou só o 3. É o resto da divisão daquele número. Um outro jeito de fazer é você substitui X e Y por 2 números que dê 9, certo? 8 e 1, por exemplo, e divide por 9 e vê o que dá. Com certeza é mais difícil, mas você vai chegar na mesma resposta. Eu tô ainda processando as informações. Teve aula de manhã e aula agora à tarde, por isso que eu cheguei atrasado. Eu acho que você não estava na hora que eu falei dos 9 fora. Depois você assiste. Ó, eu quero saber o resto desse número aqui da divisão por 11. 5x 32. Qual o resto da divisão por 11? Vamos lá. 2 mais x mais 5 é os de ordem ímpar. 3 mais x são de ordem par. Então, vamos subtrair um do outro. Então, 7 mais x menos 3 menos x.
7 menos 3, 4. Certo? E... Deixa eu contar um negócio para vocês. Alguns estados e as agências bancárias têm RG que tem um número e tem um dígito no número, não é? O dígito pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou X. Vocês já viram isso? Por exemplo, aqui é 1052, dígito 2. Tem dígito 5 também. Dígito X. Vocês nunca viram isso? Eu vi porque quando foi receber a bolsa eu precisava dessa informação. Aí a mulher disse, aí, é 1050, dígito 2. Tem RG que é dígito X. E tem conta que é dígito X também. E é muito comum. Se você for lá digitar no banco, tem o dígito X. Você sabe por quê? Porque o jeito... fala de novo o número... É 1050, dígito 2. Para calcular esse dígito 2, eles fazem mais ou menos... Eu não lembro o que faz. Tá? Eles fazem uma conta aqui. Tá? Eu acho que multiplica por potências de 9 e depois divide por 11. Esse 2, eu não lembro como que é. É o resto da divisão de uma conta que eles fazem com os algarismos por 11. Tá? Então deu 2. Só acontece que a divisão por 11, o resto pode dar 10, não pode? Então eles põem dígito X se o resto da divisão der 11. Certo? Der 10. Porque na resta divisão por 10, isso aqui são os restos da divisão por 11. Então, quando eu faço 1050 lá, faço um bang e o resto é 2, é dígito 2. Se o resto for 10, o dígito é X. Ok? Eu acho que é assim. Tá? Vamos testar. Eu acho que é o primeiro número vezes 10, segundo vezes 9, terceiro vezes 8 e esse vezes 7 e divide por 11. Então vamos lá. 10 vezes 0, 10. É 0. 9 vezes 5, 45. 0 vezes 8, 0. 7 vezes 1, 7. 45 mais 7 é quanto? 52. Não, não é isso, não. Porque o resto para divisão por 11 aí dá 7. Sim, só que no caso do CPF é diferente, tá? CPF é um cálculo muito mais complicado. Não é divisão por 11. Mas quando é um dígito só, a divisão tem que ser por 11. Por quê? Porque quando você... qual que é o resto da divisão de 1050 por 11? O resto da divisão aqui é 6, certo? Que é 1 mais 5. Se você trocar a ordem aqui, 1500, o resto da divisão vai ser 7, porque é 1 menos 5, né? Não, é 5 menos 1, 4. Vai ser 4, o resto da divisão. Certo? Então, se eu dividir por 11, eu tenho um bom estimador, tá? Pessoal, vou passar para frente 2, então vou fazer aquela interrupção rapidinho que eu faço, tá? Passar para frente 2. Não precisa digitar de novo o nome. Eu gostei dessa primeira aula. O que vocês acharam? Quero a opinião de vocês. Cheguei atrasado, mas deu para aprender bastante coisa. Bem legal. Esse assunto é um assunto muito